Queridos irmãos, queridas irmãs, é a solenidade da Sagrada Família, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Estamos dentro da oitava do Natal e alguns dias após o grande dia, a solenidade do Natal de Jesus, a Igreja nos faz olhar e contemplar algo que é muito importante e que merece toda a nossa atenção. Deus quis ter uma família e na sua família Ele santificou todas as famílias. Então hoje celebramos a Sagrada Família no desejo e na aspiração de tornar as nossas famílias sagradas, santificadas pela presença de Jesus, abençoadas por nossa Mãe Maria Santíssima, amparada pelo nosso amado São José, esposo da Virgem Maria. Não haveria maneira melhor de celebrar esta festa, senão assim, dentro deste clima de Natal, da oitava do Natal. Pois é neste tempo que geralmente as famílias se reúnem, prolongam os festejos do Natal e se confraternizam e ao mesmo tempo renovam as suas aspirações de continuar vivendo o projeto de Deus. E é também um tempo assim próximo do Ano Novo, do início do Ano Novo, por isso renovam as esperanças e nós ouvimos tantos votos de um feliz, abençoado Ano Novo, com sonhos se renovando, as esperanças se renovando. Os textos bíblicos nos apresentam recados para todo mundo, recados direcionados aos pais, aos filhos, aos esposos, esposas, aos avós, para todas as pessoas, os recados na liturgia deste dia aparecem. Hoje nós recordamos que a história de Jesus, ela começa numa família, para mostrar-nos como é importante esta instituição chamada família. É importante. Meu irmão, minha irmã, valorize a sua família. Pode não ser uma família perfeita, mas é a sua família. Ela é o caminho para a santificação sua e de todas as pessoas. É na família que cada um é chamado a fazer o seu caminho enquanto discípulo de Jesus. E por que esta família que hoje celebramos, ela é chamada de sagrada? Porque nela cada um soube viver a sua missão, cumprindo sempre a vontade de Deus. José soube viver a sua missão de pai adotivo de Jesus. Ele acolheu o projeto do Pai. Não temos receber Maria, nela será gerado o Filho de Deus. Maria cumpriu a sua missão. Ela acolheu a vontade de Deus. Seja feita segundo a vossa vontade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus cumpriu a sua missão e no Evangelho de hoje ele deixa claro aos seus pais quando o procuravam: devo ocupar-me das coisas do Pai. Como Jesus se ocupou tão bem das coisas de Deus Pai. Hoje ouvimos um chamado de atenção, um alerta, na mesma medida em que a família é destruída também vai sendo a sociedade. Sendo a família a célula da sociedade, esta célula não pode ser destruída, porque se ela vai sendo destruída, a sociedade vai se desmoronando, vai se desconstruindo. As nossas famílias vivem tempos difíceis,
Todos nós sabemos, não são fáceis. Quanta insegurança nos pais quanto ao futuro da sua família, dos seus filhos. Vivemos tempos difíceis, de constantes ataques. Esses ataques, eles crescem por causa da cultura divorcista. Os casamentos duram tão pouco, não se acredita naquele sim por toda a vida. Essa cultura divorcista leva a pensar de forma egoísta apenas em si e não no bem da família. O incentivo, o outro ataque é o incentivo às uniões ilegítimas. Às vezes vivem longos e longos períodos juntos, sem se casar, sem se interessar pelo sacramento do matrimônio, por um compromisso sério, e vai levando e vivendo essas uniões ilegítimas. É uma cultura que aí está, cresce. Eu tenho perguntado aos padres nas paróquias sobre os casamentos, tem sido cada vez menos. E às vezes alguns perguntam, mas por que casar? Se escolheu este caminho, se é chamado por Deus a este caminho, dê um sim verdadeiro, um sim que satisfaça, que encha de alegria o seu coração, o coração da esposa, do esposo e o coração de Deus. É o caminho escolhido aí, então, pelo casal para ser discípulo de Jesus. Um outro ataque à vida da família é a propaganda abortista. Então, aquele que está sendo gerado é retirado como se fosse um mal, e ali está uma vida. Graças a Deus agora foi barrada aquela lei, né? Me falha agora, acho que Conanda, alguma coisa assim, que estava autorizando o aborto até o 9º mês de gestação. Não, esta cultura abortista, ela é um ataque à vida da família. E tantos outros males. Sem a família, a vida humana fica ameaçada. Um elemento que vale pensar neste dia da Sagrada Família é a santidade do matrimônio. O matrimônio é santo, todos nós somos chamados à santidade, então o matrimônio é um caminho para a santidade. Somente quem ama de verdade pode dizer ao outro um sim por toda a vida. Infelizmente, diminui a cada dia o número daqueles que se casam na igreja ou que perseveram na aliança matrimonial. Os casamentos são passageiros, são sinais de que a falta do amor está aumentando. Os filhos precisam aprender o verdadeiro sentido do amor através do relacionamento de seus pais. Quanto mal faz para as crianças e aos jovens a falta de um verdadeiro, autêntico testemunho de um amor matrimonial verdadeiro. E outro elemento que vale lembrar aqui dentro da santidade do matrimônio é a ausência de filhos no matrimônio ou os poucos filhos. Poucos filhos enfraquecendo também a vida matrimonial. O Papa Francisco exorta agora os casais no Ano Santo da Esperança a terem mais filhos. Quantos casais trocam o filho pelo cão? Não é proibido ter um cão em casa, ter o cãozinho em casa, mas o filho, a filha, em primeiro lugar. Colocar a vocação para a vida matrimonial, não se esquecendo desta dimensão da paternidade e maternidade responsáveis. Um outro elemento que é preciso levar em consideração
é o dever dos pais. Não é simplesmente gerar filhos, mas tem uma responsabilidade sobre esses filhos. Na família é preciso encontrar tempo para se dedicar uns aos outros. Principalmente, meu irmão, minha irmã, o tempo dos pais para os filhos. Dialogar, conversar, ensinar. Quantas coisas se aprende dentro do lar. Já ouvi tanta gente dizendo, isso meus pais me ensinaram. O pai, a mãe. O dever de ensinar a confiança em Deus, ensinar os filhos a rezarem. Crianças pequenas aprendendo as orações com os pais, aprendendo a frequentar a igreja. Aos pais é confiada a importante missão de ensinar as verdades da fé aos filhos. É missão incentivá-los a crescerem nas virtudes. Já ouvi gente dizendo, uma vez roubei algo, levei para casa, na minha inocência de criança, mas meus pais foram comigo e me fizeram devolver, porque aquilo não me pertencia. Pais que ensinam os filhos a crescerem na virtude. Os pais são os primeiros catequistas de uma família. Ensinar a fé aos filhos, levá-los à missa, ensinar as virtudes através de palavras e exemplo, são algumas das várias tarefas dos pais que vão muito além de apenas o sustento material da família. E os filhos? A liturgia nos ensina a falar com os pais, uma mensagem para os pais, para os filhos, para os avós, e os deveres dos filhos. É importante que os filhos cresçam compromissados também com a família. É importante hoje recordar que aquele mandamento que nos ensina a honrar pai e mãe, ele continua. Os deveres para com os nossos pais podem ser resumidos no respeito, na obediência e no cuidado. Respeitar os pais. Olha, uma palavra de um pai, uma palavra de uma mãe deve ser uma palavra forte. Não por medo, com autoritarismo, mas uma palavra que quando o pai fala, o filho compreende. Aquela palavra lhe chega ao coração. Respeitar os pais. Ensinar também a obediência. O filho precisa aprender a obedecer os pais. Se não obedece os pais, vai obedecer a mídia, vai obedecer a voz do mundo, vai obedecer a tantas coisas que destraviam as pessoas, que levam para o mal, que destroem a vida. Dever do filho é também o dever de cuidado. Os pais cuidam dos filhos, nascem, dão o banho, trocam a roupa, e vão dando o alimento, vão dando a educação, mas chega um momento em que os filhos precisam cuidar dos pais. Feliz do filho que presta este cuidado aos pais. Às vezes os pais ficam enfermos, o filho vai cuidar. Ficam idosos, os filhos cuidando de seus pais. E chega um momento que às vezes o próprio filho, a filha, precisam dar banho nos seus pais. Precisam trocar-lhe a roupa. Pode ser desafiador isto, mas lembrar, como os pais fizeram isto por nós um dia, nós também um dia podemos ter que fazer isto aos nossos pais. Aos jovens e às crianças, exortamos a obediência filial e o respeito que ajudará não só a andar no caminho do bem, mas também a crescer em santidade. Andar no caminho, os filhos precisam aprender isso, aquele respeito que leva a andar no caminho do bem. Aos adultos, é importante recordar da importância do cuidado e do carinho
para com os idosos, conforme eu fiz menção. É um ato de caridade cuidar. Imagine que esse ato de amor vai trazer vida. Este ato de amor, de caridade, cuidando dos pais na velhice. São Paulo nos exorta na epístola que nós ouvimos a cultivar as virtudes da mansidão e do perdão. Mansidão e perdão tão necessários nos tempos em que nós vivemos. Principalmente no ambiente familiar, se faz necessário a calma, se faz necessário perdoar. Quantas famílias não seriam destruídas se houvesse perdão, se houvesse mansidão, se aprendesse a perdoar? E isto deve fazer parte do dia a dia da nossa vida. Então pedimos a Jesus, Maria e José que Ele abençoe as nossas famílias. A Sagrada Família, vamos entregar e consagrar todas as nossas famílias. E neste dia da solenidade da Sagrada Família, o Ano Santo, que foi aberto pelo Papa Francisco no dia 24 de dezembro, abrindo a Porta Santa no Vaticano, o Ano Santo ele será aberto nas igrejas, ou melhor dizendo, nas catedrais das dioceses, chamada então nas igrejas locais. Antes se falava igreja particular, uma diocese. Agora o sínodo, o documento final do sínodo passou a chamar as igrejas particulares de igrejas locais. Então todos os bispos neste domingo da Sagrada Família vai abrir nas suas catedrais o Ano Santo. É uma missa com caráter estacional, ou seja, com a participação de todos os padres da diocese, dos seminaristas, religiosos, cristãos leigos e leigas que puderem participar. Ali a missa que começa num local, a procissão, concentração numa igreja e depois se dirige à catedral. Então é um tempo de renovar esperanças, o Ano Santo da Esperança. No Evangelho de hoje nós encontramos José e Maria que procuravam Jesus. Olha, quando avistaram Jesus, Maria disse, olha, eu e teu pai te procurávamos por toda parte. Angustiados, estávamos à tua procura. Pensavam que Jesus tinha se perdido. Ele estava ali, já no meio dos doutores, ouvindo, trazendo os ensinamentos, e a sua missão era cuidar da vida dos pais, cuidar das coisas do Pai. Te procurávamos. Tempo de esperança. Vamos procurar renovar a vida das nossas famílias, procurar renovar a nossa vida pessoal, procurar perdoar mais, amar mais, servir mais, procurar acreditar que a vida tem sentido. Não vamos dizer, os padres, meu sacerdócio está se acabando, perdeu o sentido. Não, diga, tenho esperança no que Deus me chamou. Família, meu amor está se acabando pela minha esposa, pelo esposo, pela família, tudo está perdido. Não, renove a esperança, procurar. Vamos aprender com Maria e José a procurar Jesus, procurar jovens. Não se percam nas coisas do mundo, perdidos no mundo, afastando-se de Deus. Procurem o Senhor. Vamos todos procurar. Assim como Maria e José procuravam a Jesus. Meu irmão, minha irmã, tenha um abençoado domingo, dia da celebração da Eucaristia, domingo da Sagrada Família, a abertura do Ano Santo nas igrejas locais, e façamos ao longo deste ano um caminho de esperança, caminhar com Cristo. E desde já aproveito para desejar que todos, nesta esperança, na vivência deste Ano Santo, possam ter
um feliz e abençoado Ano Novo. Um grande abraço a todos vocês e Deus a todos abençoe.